Da comissão, passo a palavra ao senhor Antônio Torres, ouvidor da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Acre. Vossa Senhoria tem 20 minutos para fazer a sua exposição. Minha saudação ao excelentíssimo presidente e, na pessoa dele, cumprimento aqui a todos que estão aqui compondo essa mesa e também aqui ao nosso secretário. Obrigado. Ao nosso secretário de Justiça, Beto Vasconcelos, e também toda a plenária na pessoa dos nossos deputados federais César Messias, Angelim e Alan Rick. E em nome do governo do Estado agradecemos a presença e agradecemos também a presença de todos e, acima de tudo, o que nós pretendemos enquanto governo do Estado, enquanto governo federal, é transparência naquilo que estamos realizando. Uma vez que o secretário tem apresentado esse olhar, esta visão macro da realidade da migração, a gente percebe que a imigração ou dos haitianos ou senegaleses, porque a vinda dos imigrantes ao Brasil aqui não é apenas de haitianos, mas também tem fortalecido, aumentado ainda o número de senegaleses e também da República Dominicana. Embora também tenha de várias outras nacionalidades, como daqui a pouquinho a gente vai poder constatar nos relatos que haverei de apresentar. Aqui apenas uma introdução para a gente perceber agora qual é o contexto do Estado do Acre e o contexto do Brasil. Então, quem conhece, inclusive quando chegamos aqui, estava aqui um mapa da rota, como que os imigrantes chegam até o Brasil via Acre. É importante saber que, primeiro, os imigrantes, os haitianos, não foi agora que começaram a sair em busca de oportunidades de outros países, sempre, e já estiveram antes. Agora se intensificou, e a rota, o que aconteceu com o terremoto em 2010, que justamente veio forçar esta saída, e o Brasil abriu os braços para acolher, dar o acolhimento humanitário. Então, além dos vistos que eram oferecidos, se criou também uma outra oportunidade, uma outra rota, que foi, muitos saem do Haiti, vão para a República Dominicana, de lá pegam um voo até a Guatemala, apenas como uma escala, depois vão para o Equador, de lá pegam e atravessam para o Peru, dentro do Peru chegam até Assis Brasil, e de Assis Brasil pegam um ônibus ou táxi e vão a Epitaciolândia, onde tem o posto da Polícia Federal, e lá é justamente feito o pedido do visto, então eles recebem ali apenas o protocolo, porque o visto ainda vai ser analisado, né? Então demora para poder sair esse visto, mas aqui eles pegam uma autorização para poder ingressar no Brasil. E daí em diante eles seguem hoje para o atual abrigo que está em Rio Branco, e daí para outros destinos, conforme já é de conhecimento de vários, então que eles vão destino a Porto Alegre como parada final, ou seja, eles passam por todos os outros estados, ou então São Paulo. Agora, é importante a gente compreender o contexto de tudo isso. Em 2010, os primeiros imigrantes, os primeiros haitianos que chegaram em torno de 37. Chegaram na cidade de Brasileia, um município pequeno, e automaticamente muito solidário. O que aconteceu? A população, a igreja, compreendendo aquela presença, obviamente mostrou solidariedade. A igreja abriu as portas, então a igreja católica abriu lá um salão que eles tinham para acolher, para que eles fizessem a alimentação, as igrejas evangélicas acolhiam de outra maneira, mas se percebeu que esse movimento estava crescendo e elas tinham que dar continuidade aos seus trabalhos. E aí, já em 2011, o governo do Estado assume a vinda desses imigrantes como política pública. E aí o trabalho a ser feito com esses imigrantes passa a ser a ter a intervenção do Estado. E qual foi a primeira alternativa para poder
amenizar e solucionar aquele problema naquele momento. Foi justamente o aluguel dos espaços que haviam no município para poder fortalecer o abrigamento deles, até que eles pudessem dar continuidade, porque desde o princípio se compreendeu que eles não iam ou não vêm para o Acre, mas o Acre encontraram como uma porta de entrada, assim como também por Tabatinga, de Tabatinga iam para Manaus. Só que as dificuldades por Manaus eram bem maiores, e aí se fortaleceu e se teve mais condições através do Acre. E em 2011 o número começou a aumentar, e aí o espaço que se tinha para poder acolher com o mínimo de condições de dignidade foi um ginásio. Então tinha um ginásio coberto lá no município de Brasileia, esses imigrantes ficaram lá. E eles sempre, a partir daí, sempre tiveram 3 alimentações garantidas: café, almoço e janta. E aí, além dos outros serviços, dos outros atendimentos, só seguindo esse histórico, depois deste abrigo, em 2012, o município, vários municípios, Brasileia, Assis Brasil, Rio Branco, passaram por uma situação de enchente tremenda. Brasileia praticamente ficou debaixo d'água. E Ampare, que é uma cidade do Peru, vizinha de Assis Brasil, também ficou completamente debaixo d'água. É tanto que precisou o apoio do governo do estado do Acre para auxiliar os imigrantes que estavam lá em Ampare. Nesse momento foi preciso ampliar o acolhimento, porque o número já estava maior, e aí tinha um outro espaço mais amplo, que era um antigo clube, e lá se ampliou para poder acolher esses imigrantes, em 2012. Em 2013, a quantidade dos imigrantes que chegavam ao Acre era tão grande, superou todas as expectativas, que já não conseguimos dar conta. E aí tivemos uma força-tarefa do governo federal, coordenada pelo Dr. Paulo Abrão. Junto com o Dr. Paulo Abrão estava o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, claro. Tinha também a Defensoria Pública e também tinham vários outros ministérios que estavam presentes, que agora não me vem, inclusive a Defesa Civil e vários órgãos estavam lá, justamente para poder ampliar e aumentar, dar mais qualidade de acolhimento. Depois de 2013, nós tivemos em 2014 um outro problema terrível, é que por pouco o estado do Acre não entra numa situação de verdadeiro caos, que foi justamente bem conhecido o fato histórico da enchente do Rio Madeira, que justamente fechou a BR-364, único acesso terrestre que nós tínhamos naquele momento para o restante do país. E aquilo ali forçou ainda mais, porque Brasileia já estava numa condição que não aguentava mais a quantidade de imigrantes, e aí eles foram para Rio Branco, e lá em Rio Branco, então, primeiro ficaram no Parque de Exposições, e depois o governo do estado alugou uma chácara excelente, mas com capacidade ali máxima para 200, 300 pessoas no máximo. Agora, para vocês compreenderem o que isso significa e o que significou e o desafio que o governo do estado, o governo federal, tinham no momento, é que o crescimento do número dos imigrantes que chegavam ao país era de assustar. E aí precisava capacidade, responsabilidade, algo que o governo do estado teve sempre zelado pela responsabilidade social e humanitária com esses imigrantes. E aí, só apresentar para vocês o número de imigrantes, o salto que deu a cada ano, para a gente poder ter uma ideia. Nesse período até de 2010 a 2015, entraram pela fronteira do Acre, ali do Brasil através do Acre, 15 nacionalidades.
Dentre elas, como já disse, os principais: Haiti, Senegal e República Dominicana. Dentre esses, vejam só, em 2010 chegaram 37, até aí sustentável. Em 2011 chegaram 1.175, até aí sustentável. Agora imagine o salto, sair de 1.175 e já no outro ano chegaram 2.225. E o salto maior começa agora. De 2012 para 2013 chegaram 11.524 imigrantes só em 2013. E em 2014 chegaram 16.206. Isto é o número do ano, não é somando com os anteriores. E em 2015, até junho de 2015, já chegaram mais de 9 mil. Ou seja, passaram pelo estado do Acre mais de 40 mil imigrantes de 2010 a junho de 2015. E isso tudo, lógico, que tem exigido muito esforço que tem sido empreendido pelo governo federal, pelo governo do estado, e tem sido coordenado, esse serviço tem sido coordenado pelas secretarias de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Direitos Humanos. A Secretaria de Desenvolvimento Social, até de janeiro de 2011 até dezembro de 2014, tinha como gestor esse que vos fala, que sou eu, que era o secretário no momento, e secretário de Justiça e Direitos Humanos, secretário Nilson Mourão, atual secretário também de Direitos Humanos, e hoje o atual secretário de Desenvolvimento Social, o Gabriel Gelp. Gabriel Maia, também conhecido. E esta é o panorama geral da realidade ou da vinda dos imigrantes. Agora, quando esses imigrantes chegam no abrigo, é importante saber quais os serviços que são oferecidos a eles. As equipes elas se revezam, a equipe da SEDES uma semana e a equipe da Sejude outra semana. Então, quando eles chegam, a equipe faz o acolhimento, o cadastro, tem uma porção de perguntas, dentre elas, dentre as diversas perguntas, dentre elas, qual o local de destino, para onde querem ir. E por incrível que pareça, a grande maioria, que tem sido inclusive pauta de muitos diálogos, debates e às vezes até de algumas interpretações, eles têm procurado e pedido São Paulo. São Paulo, geralmente é São Paulo ou Centro-Sul, essa região lá, até Porto Alegre. É Cuiabá, Mato Grosso. No começo, muitos ficaram em Porto Velho. Hoje diminuiu o número dos que pretendem, que têm interesse para Porto Velho. O interesse maior tem sido Florianópolis, tem sido Cuiabá, tem sido Porto Alegre e principalmente São Paulo. Porque eles se comunicam rápido, lá mesmo eles já vêm. E hoje, pelo número que vocês percebem, obviamente, a grande parte deles já tem os seus familiares e quando já vem aqui, já vem para encontrar com esses familiares. E ainda gostaria de apresentar, meu tempo já começa a se esgotar, mas gostaria de colocar como que esses cuidados, esse zelo que o governo do Estado tem, porque além da dificuldade que esses imigrantes passam até chegar no Brasil, aonde conseguem respirar, tomar um fôlego, porque não é fácil essa caminhada, esse trajeto, Equador, passando pelo Peru até chegar à fronteira, temos também sempre uma grande preocupação relacionada a crianças e adolescentes, até porque a dinâmica e a forma como eles compreendem e trazem essas crianças e adolescentes, chegam aqui, precisamos saber transformar numa atitude de responsabilidade. E como que é feito isso para que seja bem entendido? Uma vez eles passam pelo posto da Polícia Federal, obviamente para pedir o visto, uma vez que a Polícia Federal identifica que ali não existe um parentesco
dentro da documentação que não dá segurança de que seja um parente daquele que o traz, de fato, e que tenha... a criança, ela é levada, com autorização do juiz, obviamente, para um abrigo institucional de criança e adolescente que tem em Epitaciolândia. É um abrigo institucionalizado, um consórcio entre Epitaciolândia, Brasileia, Chapuri e Assis Brasil. E aí, depois, a Secretaria de Direitos Humanos entra em contato com o juiz, um técnico, um profissional da Secretaria de Direitos Humanos vai buscar esta criança ou este adolescente em Epitaciolândia e leva então para Rio Branco, e lá em Rio Branco é feito todo um processo junto ao Juizado da Infância e da Adolescência para que essa criança possa ou não continuar a viagem. Uma vez que ela continua, mas vai com uma documentação, autorização do juiz, e a pessoa que vai conduzindo vai com a responsabilidade. E quando há algum problema de documentação, as equipes trabalham e lutam para poder resolver todos esses problemas. Inclusive, já concluo com este fato que foi de um adolescente que ficou no Acre mais de 2 anos, chamado Auguste, que ele veio justamente, um adolescente que veio acompanhado de um outro, mas e não tinha o passaporte. Então, e nós agradecemos sinceramente todo o empenho que o senador Jorge Viana empreendeu junto às embaixadas, junto a Itamaraty, em todos os órgãos para que esse adolescente pudesse receber o seu passaporte e retornar à sua cidade. Porque ele veio e tinha o destino de ir para a Guiana Francesa. E lógico, ele não ia ter condições de poder entrar, e foi conseguido e ele retornou. Mas nesse período, ele estava sob a responsabilidade e os cuidados do Estado. E todos os cuidados foram dados, e assim o Estado do Acre vem empreendendo esforço desmedido, mas um esforço com extrema responsabilidade. Dificuldades sabemos que temos. É lógico que as coisas aqui não dá para serem trabalhadas dentro de um quadradinho ou de forma pontual. É preciso olhar com um olhar conjunto, um olhar macro, e esse olhar macro é o que tem motivado esse acolhimento humanitário, buscando cada vez mais e fortalecendo as relações de apoio com o governo federal, os diversos ministérios, e também, lógico, a gente aproveita agora e contar também com a Câmara Federal e também com os senadores, para que esse serviço tenha todas as condições necessárias e esse acolhimento humanitário possa chegar ao patamar de 100%. Quero agradecer ao expositor, lembrar que nosso cronômetro está programado para 15 minutos, como nós havíamos combinado 20. A senhora tem mais 5 minutos se quiser fazer uso. Não, os 5 minutos a gente deixa e se tiver perguntas. Não, a gente ajeitou. Conseguiu? A gente consegue. Então tá ok. Crescendo durante o período. A gente acrescenta. Tá ok, então.